E, prof, então vamos falar um pouquinho sobre a questão da maternidade do Hospital Geral de Viena, né? Que é o hospital, então, onde o Semmelweis trabalhava. Como é que é? O que o livro traz aí sobre a estrutura desse hospital? O que foi observado durante esse período? Então, esse hospital foi criado, né, por uma ordem lá do rei, e ele é inaugurado em 1784. Era lá os Habsburgos, né, que eram os reis lá do Império Austro-Húngaro, que era um enorme império nesse período, talvez o maior da Europa. Logo que é inaugurado, um obstetra assume lá, que é o Boer. Ele queria fazer autópsia de todo mundo, não é? E também queria que se examinasse os doentes, porque eles faziam uma correlação, né, dos achados nos exames com o que iriam observar de quem falecesse, né, para tentar entender a doença e também fazer diagnósticos. Eles não se preocupavam muito com tratamento, não, viu? É um negócio bem da época. Então, ele começou a estimular os estudantes a fazerem toques, a fazer as biópsias, né? Mas o Boer era contra isso. Né? Ele foi contra essa história da faculdade. Então, ele falou: aqui ninguém vai fazer biópsia. Aqui os estudantes não vão ficar tocando as pacientes, não. E ele, com isso, ele tinha uma taxa baixíssima de letalidade na maternidade dele. Era 1,3% das parturientes que faleciam, né? Bem baixa para a época. Bom, quando ele morre, ele fez uma gestão de 33 anos, entrou o Johann Klein, que era um médico, mas era muito político, muito ligado com política, com influência lá do Império Habsburgo e tal, e ele muda, ele vai para a corrente geral, lá que era fazer necrópsia em todo mundo, libera a realização dos exames, e de cara aumenta umas 7 vezes a mortalidade lá por febre puerperal. Mas ninguém faz correlação na época da autópsia com esses óbitos, né? Nem o próprio Samuel Weiss, demorou para ele fazer. E nesse período, por ideia do Klein, criada a segunda divisão, que tinha a primeira divisão por médicos e a segunda divisão que era para treinar parteiras. E elas, como não faziam autópsia, lá quase não morria ninguém. Né? Mas já na unidade dos médicos chegava a morrer, em determinadas épocas, 1 a cada 6 gestantes nessa enfermaria. Estava me lembrando agora daquele seriado que tu até me recomendou assistir, professor Dupnick, que fala, né, sobre um cirurgião também que desenvolveu uma cirurgia, foi a cardíaca que ele desenvolveu? Não, foi a cesárea? Não, eu não lembro agora qual a cirurgia. Ele é importante na história da medicina por uma outra coisa, que é contado no livro Século Mas XIX. não, mas o que eu estava lembrando é que eles usavam nas mãos. É baseado nele, agora eu também não estou me lembrando não qual é essa cirurgia. Ele era muito um experimentador, ele era meio maluco, né? Maluco. E era meio problemático. Aliás, vale a pena, viu? Quem é também da área da saúde, estudar, assistir essa série, tem no HBO Max. Vale a pena, assim, tá? Para ter uma ideia do que era um hospital no final do século XIX. É bem legal, assim, os equipamentos eles começaram a usar. Interessante ver, né, como é que iniciou, inclusive, a instrumentação cirúrgica. Prof, e a carreira do Semmelweis começou na unidade de Viena, mas ele não estava destinado a ser médico, é isso? É isso mesmo, essa é uma das surpresas da história do Samuel Weiss que o livro traz, né? O Samuel Weiss é lá de Budapeste, na época eram 2 cidades, tinha a Buda e a Peste, depois é que juntaram com a ponte, né? Não lembro se ele era da Buda ou da Peste, mas enfim, o Samuel Weiss era de uma família burguesa, estudou num colégio católico, aprendeu latim, falava alemão bem e não falava húngaro. Isso foi um negócio que pesou para ele no futuro. Não falava bem húngaro, não. Não é? Com 19 anos, ele vai na Universidade de Viena para estudar para advocacia. A família dele era de classe média, né? Ele queria pegar a vaga em concurso público. E daí, um dia, ele vai assistir uma autópsia. E ele se encanta pela medicina. Ele presta um exame e passa na faculdade de medicina no ano seguinte. Não é? Ele, então, vai no Império Austro-Húngaro, e os húngaros, como todos os outros povos que eram dominados pelos austríacos, eram considerados povos inferiores.
não é? Então, eram controlados pelo Império Austro-Húngaro com mão de ferro, isso também vai ser importante. Depois da formatura, ele se candidata a assistente em várias clínicas, não consegue, inclusive por ser húngaro, ele consegue sim uma vaga na obstetrícia, mas entre ele ser aprovado e ser admitido, passaram-se 3 anos, onde ele ficou fazendo autópsias, porque ele gostava muito de fazer autópsia e entender o porquê das coisas. Era uma grande obsessão do Samuel Weiss. Interessante, né? Eu acho que muitos de nós também não imaginávamos que íamos cair aqui no controle de infecções, né? Tínhamos outras ideias e nos apaixonamos pela área e aqui estamos. Então, ó, inclusive com o pai da higiene de mãos, isso também aconteceu. E como é que foi esse processo, professor, de ele identificar essas particularidades da febre puerperal, né? Fazer essas associações que ainda não tinham sido feitas entre as necrópsias e o aumento da febre puerperal? Samuel Weiss é uma coisa interessante, né? Todo mundo, quando fala de epidemiologia, fala que o pai da epidemiologia é John Snow, por causa do trabalho do cólera. E, aliás, um dos livros que a gente vai ler chama Mapa Fantasma, que conta exatamente essa epidemia de cólera em Londres e como o Snow controlou. Samuel Weiss fez um trabalho antes do Snow, mas ele demorou muito para publicar, isso a gente vai falar daqui a pouco. Bom, Samuel Weiss, ele se dedica, ele era muito, muito, assim, dedicado ao trabalho. Ele era brincalhão, ele era jovial, ele era popular, e ele ficou muito incomodado com a má fama daquela divisão atendida por médicos. As pacientes não queriam ficar internadas lá, elas lutavam, achavam que era sinônimo de morte ser atendida por médicos. Olha que coisa louca, chegavam a fugir, né? A mortalidade chegava a atingir, em média, assim, 30% das coisas. Chegaram até a criar uma comissão de inquérito para ver isso do governo, mas concluíram, né, concordando com o Klein, que era o chefe lá, que era um gênios epidêmico na cidade. Samuel Weiss já contesta e fala assim, como na cidade? A enfermaria das parteiras, que elas atendem, fica do lado. Por que o gênios epidêmico só pega desse lado? Então, Samuel Weiss e Klein travam uma ferrenha disputa pessoal aí. O Klein, né, ele acha que não tem nada a ver, que é isso mesmo, é miasma, então ele achava que era problema da parede, umidade da parede, reforma a umidade da parede, não dá certo, não é? E o Samuel Weiss, ele trabalha já como assistente naquela clínica, mas sempre dando contra as opiniões do Klein. Samuel Weiss já estava meio intuindo que aquilo não tinha a ver com miasma, né? Que aquelas teorias todas estavam erradas. E ele faz algumas mudanças, mas sem resultados. Por exemplo, na enfermaria lá das parteiras, o parto era lateral. Ele introduz o parto lateral, não muda nada. O padre tocava um sino para dar extrema-unção. Ele proibiu o padre de tocar o sino, mas também não adiantou, não resolveu. Achava que o sino dava medo nas pessoas e elas ficavam doentes, não é? Também mudou outra coisa, as mães agora iam de maca para o quarto depois do parto e não ficar andando, também não adiantou. Inventou uma nova forma de ministrar os medicamentos, não deu certo. Melhorar a ventilação da unidade, não deu certo. E ele ficou cada vez mais preocupado com isso, nervoso, tentando descobrir, não é? Por que essas coisas aconteciam, não é? E ele descarta tudo que era incoerente. E ele se fixa em algumas observações importantes. Olha, primeiro, as duas enfermarias eram próximas, tinham o mesmo número de pacientes, enquanto na enfermaria dos médicos morriam de 600 a 800 parturientes por ano, né? Eles tinham cerca de 3.000 por ano, na unidade das gestantes era 60. Olha que diferença, 10 vezes menos. E a morte também era rara em partes domiciliares, não alterava com o clima, então não tinha a ver com a atmosfera, com nada disso. Os partos que eram mais traumatizantes é o que tinha maior mortalidade, quer dizer, aquele parto que tinha mais toque dos alunos, não é? Chegou uma época que teve que fechar a divisão e, com isso, reduziu o número de partos.
Observou também que a febre afetava de maneira igual os recém-nascidos, então deveria ser algo contagioso, porque não é para passar da mãe para o filho, era algo endêmico da primeira. Olha, eu vou fechar a porta aqui porque a cachorrinha está latindo demais aqui, né? E era ela está participando. Ela está querendo participar do programa. Né? Vou fechar aqui porque tá muito, né? Então, desculpa aí, pessoal, mas é uma cachorrinha nova que a gente tem aqui, uma gracinha, mas é novinha, né? E a doença, então, seria transmitida por contato, não é? Essas foram algumas conclusões, e vejam, todas elas iam contra aquela ideia predominante de miasmas, né? E traziam uma grande rivalidade entre ele e o Klein, que era o chefe da disciplina. E ele era conservador, era ligado ao Império Austro-Húngaro, né? E o Samuel Weiss era da Hungria. Interessante, né? Quantas tentativas ele fez, que ele achava que ia mudar alguma coisa, e todas negativas, né? E provavelmente cada vez que ele dizia, não, vou mudar isso aqui, que isso aqui vai melhorar, e não melhorava, daí vinha o pessoal, viu? Não melhorou, né? Imagina se ele tivesse desistido aí em todas essas tentativas de fazer mudanças de protocolos, né? Mulher na maca, ou caminhando, sininho, né? Todos os protocolos que foram mudando, eles não viram diferença no indicador, né? Isso toca um sininho na nossa cabeça também, né? Quantas coisas a gente vai mudando para mudar os nossos indicadores e não mudam, mas nem por isso vamos desistir. Uhum. Vocês estão vendo, né, que a história do Samuel Weiss é muito parecida com o que a gente vive hoje, inclusive o que vai acontecer depois, aguardem. E, prof, ele parece que ele também tirou umas férias, né, para ver se amenizava, esparecia um pouquinho a cabeça e teve um insight. Isso, ele foi exatamente para uma das cidades que você foi, né? Ele foi para Veneza, lá na Itália, né? E morreu, nesse período, morreu um grande amigo dele, que era um patologista, o Koletka, né? A partir de um ferimento no bisturi durante uma autópsia que um estudante feriu a mão dele. Ele fez o exame no corpo desse médico e viu que as lesões eram idênticas às lesões da febre puerperal, quer dizer, morreu de sepsis, né? E daí ele concluiu, olha, poxa, por esse ferimento de bisturi inoculou partícula cadavérica, ele chamou de partículas cadavéricas que chegaram no corpo dele a partir do ferimento. E aí ele falou, como é que isso chega na parturiente? Daí ele falou, já sei, olha, é contaminação que vem pela mão dos estudantes e dos médicos, que levam, então, essas partículas até o canal do parto da parturiente, né? E com isso provocam. Então, ele dizia que a febre puerperal, olha que termo interessante que ele usou, era um envenenamento cadavérico do sangue. Quer dizer, o cadáver envenenava, via a mão das pessoas, né, o sangue do paciente. E ele percebia isso porque a pessoa ficava com cheiro de necrópsia mesmo na mão, né? Então, o que ele fez? Ele pegou a solução clorada, que já era usada, né, para dar uma certa desinfecção nas enfermarias e tal, e fez as pessoas mergulharem as mãos nessa solução clorada, os médicos e os estudantes. Isso foi no dia 15 de maio de 1847. Por isso que 15 de maio é o Dia Nacional do Controle de Infecção, em homenagem a isso. Ele obrigou todo mundo a fazer isso, né? E o que aconteceu? Naquele ano ainda foi meio alta, tal, porque até maio era alta, mas no ano seguinte, a mortalidade na primeira unidade foi 1,2%, lembra? Ela estava em 30%, né? E foi menor até do que na unidade que as parteiras atendiam, que foi 1,3%. Está dentro, né, da margem de erro, mas, de qualquer forma, foi legal, né? Mas o Klein ficou contente qual o quê? Falou que aquilo era mudança na ventilação da sala, né? E daí, de repente, começou a aparecer outros casos, mesmo fazendo isso. Samuel Weiss fica preocupado, fala, mas por que está aparecendo outros casos, né? Daí ele observa que aconteceu o seguinte, internou uma paciente com erisipela, e aí, pela erisipela, acabou contaminando a paciente do lado. Outra tinha uma lesão purulenta também no joelho e contaminou a paciente do lado. Então, ele fala, então, a matéria orgânica decomposta está passando não é só do cadáver, da pessoa viva também pode passar para outra. Então, tem que fazer higiene das mãos entre um paciente e outro também. Né?
Foi E a agora, descoberta da contaminação cruzada aí. ele saca essa história da contaminação cruzada. Agora, é interessante, olha essa reflexão que o Samuel Weiss fez aqui, que eu acho que é muito legal. Ele falou assim, olha, devido às minhas convicções, devo aqui confessar que só Deus sabe o número de pacientes condenadas prematuramente ao túmulo por minha culpa. Por mais doloroso e depressivo que seja tal reconhecimento, a solução não está na ocultação. Este infortúnio não deveria persistir para sempre, pois a verdade deve ser revelada a todos os envolvidos. Quer dizer, ele percebe, né, e ele fazia necrópsia mesmo. Então ele percebe quantas pessoas ele matou, né, a partir disso. E fala que agora eu tenho que explicar isso para as pessoas, para que a gente não continue matando as pessoas, né? Então ele sentiu uma necessidade enorme de divulgar essas informações. Eu passei ali no chat do YouTube, pessoal, o nome da série que vocês estavam, que a gente comentou, né? Que vocês estavam perguntando, que é The Nick, né? Tem o casinho mudo ali, às vezes fica difícil de entender. Mas tá ali no chat do YouTube para quem quiser se interessar em também fazer um clube da série. Essa vale a pena, viu, gente? Discutir alguns filmes e alguns livros aí também, e filmes e séries, né? Que abordam esses temas. Olha, quando for o século dos cirurgiões no Clube do Livro, a gente vai contar a história do cara lá, que ele tem uma importância no controle de infecção também. Muito bom. Mas e aí, quais foram as repercussões desses achados, professor? Começou a expandir, sair do hospital ali e ir para outros lugares? Qual nada, Laura? Não aconteceu nada disso. Né? A gente acha, putz, todo mundo vai gostar. Não. O Klein, por exemplo, ele representava a velha guarda reacionária. E o Samuel Weiss, a florescente ciência investigativa, né? Seriam os progressistas. Só que o governo era conservador, né? Era o império, e essas revoltas eram todas para a democracia, para coisa assim, inclusive para a Hungria se libertar do Império Austríaco. E tem uma revolta estudantil em 1848, que foi exatamente no ano seguinte a descoberta do Samuel Weiss, né? E ele disse, olha o lema lembra essas coisas da revolta de 68 lá na França, que depois se espalhou pelo mundo todo, né? Ele clamava por liberdade de ensinar e liberdade de aprender. Esse era o lema que os estudantes fizeram na época. Mas na Europa teve várias revoluções de caráter político-social, e todas, sem exceção, foram derrotadas. E a corrente de Samuel Weiss, que era a corrente progressista, todo mundo foi revoltoso, até mesmo os austríacos apoiaram. E tinha pessoas de peso na medicina, naquela época, que apoiaram o Samuel Weiss. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, daquele método de percussão do Skolda, do Joseph Skolda. Ele fundou essa estratégia da percussão para entender o interior dos órgãos. Acho que todo mundo já ouviu falar do prurido de Ebra, não é? Então, Ferdinand de Ebra fundou a dermatologia também, e eles apoiaram decididamente os estudos do Samuel Weiss. Mas eles não focaram nesse apoio o método de pesquisa do Samuel Weiss. Eles focaram nesse apoio aos resultados do Samuel Weiss, entendeu? Então, e o que eles falavam? Olha, isso aqui é um envenenamento cadavérico. Então, ficou muito esse negócio do envenenamento cadavérico, não é? Passando para as pessoas. E o Samuel Weiss, para aquelas dificuldades no idioma dele, ele tinha também uma mania, ele falava, o dado estatístico, essa redução drástica que eu provoquei, fala por si. Eu não preciso ficar resolvendo aqui, explicando para as pessoas. Quem não acredita em mim é um idiota ou alguma coisa assim. Ele não valorizava os estudos microscópicos. Aliás, a Universidade de Viena não valorizava muito, a partir do Rokitansky, né, os estudos microscópicos. Aí o Ebra publicou 2 artigos com os trabalhos do Samuel Weiss, exatamente falando que os cadáveres envenenavam os pacientes. Olha, imagine você sendo um médico no século XIX. Vem alguém e fala que um cadáver transmite doença para alguém. É estranho. E daí, então, se não é o cadáver, é você que está matando.
Obviamente, a reação dos médicos foi de sarcasmo, ficarem bravos contra ele, né? E para piorar, todo lado, não é? Primeiro, como é que o cadáver vai contaminar alguém? Parece coisa de fantasma, né? E a outra coisa, quer dizer, e nós somos da saúde, não somos de transmitir doença. Mas ele falava, ó, a cadeia epidemiológica é isso, eu tenho a fonte do material pútrido, que é o cadáver ou a pessoa doente, eu tenho um meio de transporte, que é a mão das pessoas, e tem que ter contato íntimo com feridas, mucosas ou até com acidentes, não é? Bom, nesse período, aqui é interessante sentir, Laura, eu acho que aqui é muito importante o contexto político que estava acontecendo, né, daquelas revoluções na Europa, porque os estudantes fizeram greve, né, para tentar apoiar a ala progressista. E aí, em primeiro lugar, o Samuel Weiss se alista na Liga Acadêmica, que lutava pela renovação do ensino e pela libertação na Hungria, aumentando cada vez mais a divergência com o claro sucesso, mas não publica. E aí o Klein contra-ataca. Olha o contra-ataque do Klein. Ele fala assim: você com ele, né? Ele não é renovado o contrato com ele, mas depois contratam ele novamente, mas impede ele de ensinar alunos e mexer com cadáver. Quer dizer, destroem a carreira dele. Ele fica fulo da vida e abandona subitamente a Viena e vai para Budapeste. Só que o que acontece com isso? Todo mundo, o Samuel Weiss virou o símbolo das ideias progressistas no Hospital de Viena, na época. E como ele abandona todo mundo, quando ele fica bravo por ser proibido de ensinar a estudante, ensinar com cadáveres e tal, ele abandona, o pessoal fica bravo com ele também, porque, olha, você está abandonando a causa, você está nos traindo. Então, ficam contra ele. De todo mundo, só o Ebra continua amigo dele. Então, veja bem, aí nem os conservadores, nem os progressistas ficaram do lado de Samuel Weiss. E Samuel Weiss volta para Budapeste.